Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos ao vivo e a cores 19 horas e 45 minutos, conhecido como os 15 para as 8 da noite desta terça-feira, dia 1º de agosto de 1480. Sim, 2023 por enquanto. Antes que você peça, bom dia, boa tarde, boa noite, senhor diretor. Seja bem-vindo a mais um dia. Eu trouxe hoje uma questão, uma só, que vai fazer os seus miolos derreterem ou congelarem. Por quê? Aguarde. Dê uma olhada aqui na pedra 3210. Cara, de verdade, eu queria tentar entender quem é que inventa uma coisa dessas, né? Cara, onde? Onde é que você vai encontrar isso no dia a dia? 16 sobre 81 elevado a 0,75. Mas como é que tem expoente decimal? Então tá bom. Então eu vou sumir aqui do canto, vou embora. Tchau. Você sabe que... Não, eu vou voltar aqui pro canto e preciso contar umas coisas antes. Eu fiquei de contar isso esses dias, acabei esquecendo. Estamos em 2023, há 16 anos, 16 anos, 2007. Um pouco, mas antes disso. 2004, quase 20 anos, 19 anos atrás. Eu estava almoçando com um amigo no shopping, daí uma pessoa disse assim, desculpe, com licença, você não é o professor Máximo lá, que dá aula lá no satélite? Eu falei, sim, nossa, a gente gosta muito das suas aulas. Lá eu dava pelo menos metodologia científica e metodologia de tecnologias de educação à distância para a pós-graduação. Há 20 anos. E é engraçado porque a gente era conhecido por um grupo muito restrito. Era um grupo que fazia pós naquela instituição de ensino e era uma coisa diferente, porque você é um cara que aparecia na televisão. Claro, só na televisão de quem estudava nos polos, né, desse curso. Ou seja, Brasil inteiro, mas eram lugares específicos. Não era como a internet é hoje. Então, há 20 anos era engraçado isso, você ser o professor que dava aula na antena, como a gente chamava, né, lá no satélite. Hoje, qualquer um tem um canal para qualquer coisa. Sinceramente, eu além de eu denunciar algumas coisas contra a lei no Instagram e nas outras redes, eu tenho dito em vários lugares lá, não quero ver isso, não me interessa. Porque, cara, é só bobagem. É só bobagem. Eu vi de novo, agora há pouco, uma dica de matemática, eu até vou reproduzi-la aqui, para você ver a que ponto chega a necessidade das pessoas e o desejo por curtidas e seguidores. Você vai ver que tristeza que é o ser humano. Pasmem, e não é brasileiro. Triste, né? Pois é. Então eu vou embora daqui do canto. Tchau. Só quero contar a dica da pessoa antes de nós entrarmos nessa questão aqui. O cara diz o seguinte, matemática é bacana. Tem um monte de dica, truques. Cara, eu vou dizer de novo. Não gosta de mim? Ok. Vai gostar menos ainda quando disser isso. Matemática não tem truque. Matemática é matemática. O cara diz assim. Raiz de 25. Você sabe que quando não aparece a raiz é 2, né? Então o que é a mágica da pessoa lá? 5 mais 2 dá 7. 7 menos o índice da raiz, então a raiz de 25 é 5. Eu perguntei para a pessoa se a raiz de 52 também dá 5, já que 5 mais 2 também dá 7. E 7 menos aquele 2 dá 5. Não, daí não. Só funciona para 25. Mas que porcaria de dica é essa? Que só funciona para um número. Para 16 não funciona. 6 mais 1, 7. 7 menos 2 dá 5 também. A raiz de todo mundo agora é 5. Velho, não, né? Então eu vou pedir um favor para você, não caia nessas bobagens. Não faça de conta que aprende na internet. Tem dúvida? Pode perguntar. Esses dias um coleguinha mandou e-mail 00:30. Pode? Claro que pode. Não só pode como deve. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho um número em cima do outro, conhecido como A sobre B. Neste caso, é uma fração, mas não é sempre. Por quê? Filhinho, só é fração quando A for menor do que B. Como é o caso aqui, 16 é menor do que 81.
Eu quero insistir numa frase. Estamos em matemática 101, ou seja, aquela parte inicial. 5 sobre 7 é uma fração. Agora, 5 sobre 2 não é. 5 sobre 7, o 5 é menor do que 7. Isto aqui vai dar 0, alguma coisa. 5 sobre 2 dá 2,5, ou seja, maior do que 1. Então, se A sobre B der maior do que 1, não é fração. Já contei, fração vem lá de fractionen, que quer dizer quebrado. Fraturar o braço, fraturar a perna, quebrar, número quebrado. É um pedaço de alguma coisa. Como é que o pedaço vai ser maior do que todo? Quando você quebra o braço, ele fica maior do que ele era? Declaro, eu vou até contar aqui no campo. Um dia, conversei com um médico ortopedista sobre isso, ele disse, olha, não conte para ninguém, mas na verdade, quando você quebra o braço ou a perna, e quando o osso solidifica, ele fica realmente um pouquinho maior. Eu falei, cara, não vai contar isso, por isso vai estragar a minha matemática, velho. Essa solidificação do osso vai criar aí 0,001 milímetro a mais de cálcio para calcificar. Mas, cara, mas por favor, né? Quando você quebra, as partes são menores do que o todo. Eu não tenho como quebrar e essa parte ser maior do que era. Quando juntar, talvez seja, mas a parte não é maior do que o todo. Claro, para todo mundo, então cuidado com isso. Eu vou embora, tchau. Então, primeira coisa, é uma fração elevada a um número biruta. Então, primeira coisa, eu vou dizer uma frase para os senhores. Aqui na matemática 101, ou na matemática como um todo, você tem que se acostumar com alguns números. Não é para decorar, velho, é para saber. 0,75. Eu não sei quem é. Filhinho, ou você escreve isso daqui como sendo 75%, que não adianta bulhufas, porque elevar a 75% não vai adiantar nada. Ou você lembra da divisão, que é 3 sobre 4. Por quê? Então vamos contar o exemplo de quando você era... Isso, bem isso. De quando você era pequenininho e a tia lá da matemática contou para você o seguinte. Aquela bobagem que só tem no Brasil. Em nenhum lugar do universo os caras falam isso. É só aqui. A tia cortou o chocolate em 4 pedaços e pegou 3. Certo? Ou seja, eram 4 pedaços, eu peguei 3. Agora vem uma frase boa. Se eu cortei em 4 pedaços, o chocolate inteiro era 100%, certo? 100%. Se eu dividir por 4, cada pedaço tem 25%. Ou como gosta o nosso amigo Mateuzinho, 25 pulsa. Então eu tenho 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui. 25 mais 25, 50, com mais 25, 75. Então, ou você escreve 0,75, ou você escreve 75%, ou você escreve 3/4, certo? Não, não vá fazer a piada da sala. 3/4 e uma sala. Não faça essa piada que ela já foi feita 500 vezes. Então, vamos lá. Agora ficou mais decente. Eu tenho 16 sobre 81 elevado a 3/4. Muita gente vai dizer assim, mas não dá. Claro que dá, velho. Eu não sei por que vocês acham. Eu vou voltar aqui pro canto de novo. Eu não sei porque as pessoas têm medo de fração. Seja ela normal, 16 sobre 81, ou seja ela lá em cima, como expoente. As pessoas têm assim, fração. Cara, fração é um número como outro qualquer. A única diferença é que ele é um pedaço de alguma coisa. Então, 16 sobre 81 elevado a 3/4, fica pensando, cara, não dá para fazer. Não dá para fazer usando aquele dispositivo que você aprendeu quando viu pela primeira vez na vida exponenciação, ou potenciação, como queira. Então eu vou contar para vocês algumas coisas aqui na pedra. Já sabe, 3, 2, 1, 0, tchau. O que a matemática diz? A matemática fala algumas coisas engraçadinhas. A matemática diz assim, o número A elevado à potência n é A vezes A vezes A. Isso vai acontecer n vezes,
certo? Ou seja, o número 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9 também. 9 vezes 9, 81. Então não vai dizer que 3 à quarta é 12 que eu dou com 12 na tua cara. Não é 3 vezes 4, cabeça de mamão. É 3 elevado à quarta. Eu não posso, por questões óbvias, aplicar essa definição aqui. Como é que eu vou elevar 16 sobre 81 a 3 quartos? Como é que eu vou aplicar isso aqui, ó? Como é que eu vou multiplicar um número por ele mesmo 3 quartos de vezes? Não faz sentido. Então, nós temos que usar propriedades da matemática. Então, vamos lá. As pessoas perguntam, por que você só não resolve exercício? Porque isso já tem demais na internet. As pessoas que só resolvem o exercício e não contam de onde vem a teoria. Depois o cara não sabe fazer um outro desses. O cara vai ter que procurar de novo a resolução. Então, o que a matemática nos diz? Eu tenho 16 sobre 81 elevado ao expoente 3 quartos. Tem uma propriedade que diz assim... Não, por que eu troço torto, velho? Tem uma propriedade que diz assim... A sobre B elevado a N, você espalha este N fedorento para os dois. Então vai ficar A elevado a N sobre B elevado a N. Esse expoente é espalhado para os dois. Lembre que é a fração elevada a N. É A sobre B elevado a N. Eu vou dizer uma frase para os senhores, olha como a língua portuguesa influencia. Aqui está escrito A elevado a N sobre B elevado a N. E aqui está escrito A elevado a N sobre B. Claro, Plato, cuidado com essas coisas. Isso aqui é diferente. Certo? Então, baseando-nos nessa propriedade, nós vamos reescrever isso. 16 elevado a 3 quartos sobre 81 elevado a 3 quartos. Bom, já nos livramos desse parênteses fedorento que tinha aqui. Isso aqui já foi embora. Esse parênteses fedorento já foi embora. Uma coisa a menos para nos preocuparmos. O que nós fizemos? Aplicamos a propriedade. Esse 3 quartos veio aqui para cima e veio aqui para cima também. Certo? Como é que eu elevo um número a uma fração? Tá, agora vem uma coisa bacana. Mais uma propriedade da matemática. Cuidem com isso. Eu vou dizer essa frase 300 vezes, se necessário for. O número A elevado a B sobre C é a mesma coisa que o A, atenção agora. Eu tenho escutado uma frase muito boba que não faz o mínimo sentido. Aqui no Brasil as pessoas ensinam com as piores comparações possíveis. Eu digo o seguinte, quem está em cima, continua em cima. Então o B está em cima, continua em cima. Quem está embaixo, vai para fora. Acabou. Raiz índice C de A elevado a B. Aqui no Brasil é dita uma frase, quem está no sol vai para a sombra. Cara, não faz o mínimo sentido. Que mané sol, que mané sombra. Não faz o mínimo sentido, uma bobagem muito grande. Isso é limitação de vocabulário. Sol e sombra, bobagem da grande. Quem está em cima, continua em cima. Quem está embaixo, vai para fora. Então, olha que bonitinho. A elevado a menos 2 é. Lembre que quando escreve menos 2, você tem que lembrar que tem um 1 aqui embaixo, né? Certo? Sim? Sim. Então, olha que bonitinho. Não tem como reescrever isso, porque eu ficaria com quem está em cima continua em cima, ou seja, A na menos 2, e aqui eu teria a raiz de índice 1, que é uma coisa que não existe. Então, nestes casos, quando o expoente é negativo, você tem que usar outra propriedade, que diz assim, isso daqui é igual a 1 sobre A ao quadrado. Nós contamos isso lá no último encontro. Você simplesmente inverte o sinal do teu expoente. Certo? Então, a pergunta é, como é que eu posso reescrever raiz de A?
Então vamos lá. O A não tem ninguém em cima dele, então é 1, certo? 1. Então olha que frase bonitinha. Quem está em cima, continua em cima. Ou seja, 1. Quem está para fora, vai para baixo. Lembre que a ordem vale. Se quem estava embaixo vai para fora, quem estava para fora vai para baixo. Ou seja, a sequência é a mesma, só muda a ordem. Ou seja, A elevado a meio. Então, raiz quadrada de A é a mesma coisa que A elevado a meio. Então, quem está em cima continua em cima. A elevado a primeira fica 1 sobre raiz quadrada, o 2 vai para baixo, ou seja, A elevado a meio. Então, agora vamos reescrever isso usando a propriedade. 16 é 16 mesmo e 81 é 81 mesmo. Olha a frase como é simples. Quem está em cima, continua em cima. Então, vamos colocar o 3 aqui em cima. E quem está embaixo vai para fora. Portanto, raiz quarta. Certo? Raiz quarta. Mesma coisa aqui. Vou fazer com a cor certa, né, tia? 81 ao cubo, raiz quarta disso. Certo? Tá bem. Agora começam as coisas birutas. 16 ao cubo é 16 vezes 16 vezes 16, certo? Sim, sim. 81 ao cubo, 81 vezes 81 vezes 81. Então vamos reescrever isso. Eu tenho raiz quarta de 16 vezes 16 vezes 16, certo? Embaixo, 81 ao cubo, eu tenho raiz quarta de 81 vezes 81 vezes 81, certo? Eu vou sumir com essas coisas do canto, qualquer coisa só reveja este pedaço do vídeo, por favor. A matemática diz o seguinte, raiz de AB é a mesma coisa aqui, raiz de A vezes raiz de B, ou seja, eu posso dividir em duas raízes, ou nesse caso aqui em 3. Então vamos dividir. Eu tenho raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 16. Isso em cima. Embaixo, raiz quarta de 81, raiz quarta de 81, raiz quarta de 81. Certo? Sim, sim. Agora vem a grande mágica. Agora vem a grande mágica. Quem é 16 e quem é 81? Isso tem que ser sabido, não decorado, tem que ser sabido. Tem que ser sabido. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. E 81 é a mesma coisa que 3 à quarta. Alguns números têm que ser reconhecidos, tem que olhar para os números e saber quem eles são. Sinto muito, tem que saber quem eles são. 16, ou é 4 ao quadrado ou é 2 à quarta. 81, ou é 9 ao quadrado ou é 3 à quarta. Por que eu não coloco 9 ao quadrado, já que é a mesma coisa? Filhinho, porque aqui tem raiz índice 4. Então fica mais fácil trabalhar com o expoente 4. Então, quem é raiz quarta de 16? Bom, raiz quarta de 16 é a mesma coisa que a raiz quarta de 2 à quarta. Eu vou falar uma frase aqui no canto. Nós vamos fazer isso só hoje. Que o Papai do Céu nos perdoe e que todos os grandes mestres da matemática nos perdoem. Nós vamos fazer um sacrilégio aqui, que é cortar a potência com a raiz. Isso me dá um arrepio na espinha quando eu faço um troço desses. Não pode. Não pode cortar raiz com o expoente. Isso é uma liberdade matemática, uma liberdade poética que a gente faz para facilitar a vida, mas não se faz isso. Eu já vou contar por quê. Cada vez que você faz isso, morre um gatinho, filhote de gatinho. Então, se não faça um troço desses, se você não quiser ficar com a consciência pesada. Eu vou colocar aqui no cantinho. Raiz de x ao quadrado não é simplesmente fazer este sacrilégio aqui, por favor. Eu já contei aqui. Raiz de x ao quadrado é módulo de x.
certo? A gente não viu função modular ainda, então não se preocupe. Então, só hoje eu vou fazer esse sacrilégio aqui, de cortar o 4 com este 4 aqui, certo? E de forma análoga, raiz quarta de 81 é raiz quarta de 3 a quarta. Então eu vou cortar também, fazer um sacrilégio aqui. Então o que eu tenho em cima? Em cima eu tenho raiz quarta de 16, que é 2. Raiz quarta de 16, que é 2. Raiz quarta de 16, que é 2. Embaixo, raiz quarta de 81, que é 3. Raiz quarta de 81, que é 3. Raiz quarta de 81, que é 3. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27, está aí a sua continha. Eu vou ficar aqui no canto rapidão. Você acredita que as pessoas reclamam porque um vídeo como esse demora 21 minutos? Porque a gente conta passo a passo. Quando eu fazia a correção do Enem, em outros lugares, a correção tinha 3 horas e meia, 4 horas às vezes. Por quê? Porque eu contava passo a passo. Eu não consigo, a minha consciência não deixa dizer assim, letra D acabou, próximo. Não, velho, não dá. Eu preciso contar passo a passo, porque se acontecer aparecer um exercício parecido, você vai ter que procurar na internet de novo esses incompetentes que resolvem que nem o nariz deles. Então aqui a gente conta passo a passo. Podia durar 2 minutos? Podia, mas eu não teria minha consciência tranquila se eu fizesse isso em 2 minutos. Eu tenho que contar detalhe por detalhe cada uma das propriedades, certo? Então 8 sobre 27 é o resultado desta continha. Claro para todos? Eu vou para a câmera considerações finais. Ou seja, 16 sobre 81 elevado a 0,75, que não faz o mínimo sentido, dá 8 sobre 27. Que faz menos sentido ainda. Mas, cara, matemática não tem que fazer sentido. Você tem que parar de pensar que só tem número bonitinho, como 5, 3, menos 2, 7 e 10. Cara, tem 8 sobre 27, que é um número quebrado. Tem 4 sobre 33. Tem menos 0,007245. Velho, matemática tem um monte de número, conhecido como infinito. Então pode ser qualquer coisa. Então lembre, 16 sobre 81, uma coisa só. Elevado a 0,75 ou 3 quartos, como nós queremos, 8 sobre 27, ou seja, 2 ao cubo, por 3 ao cubo. Certo? Respire profundamente, porque... O que, diretor? Hoje de novo? Não, né? Tá. Hoje eu não volto, mas amanhã talvez. Ou não. Disseram que... Só lembrando, estamos aqui ao vivo e a cores. Para quem está assistindo ao vivo, parabéns. Estamos aí com 19 bolinha C, 19 graus Celsius. Eu esqueci de contar esses dias, eu falei da escala centígrada. Eu vou até aqui na Pedra Branca, vou contar uma coisa importante aqui. Aqui a gente vê física também. Segure que eu já volto rapidão, Pedra Branca. Eu vou ficar longe do canto aqui, rapidão, tchau. Uma coisa engraçadinha que eu contei, as pessoas não acreditam. Nós temos 3 escalas termométricas. Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Não vai falar grau Kelvin. Kelvin não tem bolinha. Congelamento. Fervura. O que a escala biruta Celsius diz? Aqui é 0, aqui é 100. Certo? Sim? Sim. O que a escala... Agora vem a parte biruta. O que a escala Kelvin diz? Bom, nós não temos 0 Kelvin porque é o zero absoluto. É o zero absoluto. 273,15 graus Celsius seria o equivalente a 0 Kelvin. Então o que você faz? Você faz de conta que aqui 273, quebrado. Então se alguém diz assim, olha, estamos na agradável temperatura de 27 Kelvin, 27 Kelvin, 300 Kelvin, estamos a 27 graus Celsius. Por quê? 300
menos 273 dá 27. Então, 300 Kelvin menos 273 Kelvin dá 27 graus Celsius. Só que tem uma coisa engraçadinha. A escala Kelvin também é centígrada. Também é centígrada. Então, aqui seria 373. As duas escalas são centígradas, certo? Então, não chame a Celsius de centígrado, por favor. E o Fahrenheit? Cuidem, não vá afirmar que a Fahrenheit também é centígrada, hein? A Fahrenheit começa em 32 e vai até 212. Então, cuidem. Aqui, na Celsius, eu tenho uma diferença de 100 graus, escala centígrada. Aqui na Kelvin, eu tenho uma diferença de 100 graus, centígrada. Na Fahrenheit, eu tenho uma diferença de 180 graus. Não é uma escala centígrada. E pelo amor dos meus filhinhos, até ficar aqui no canto de novo, não vá achar que esse 180 graus é o mesmo 180 graus lá da soma dos ângulos de um triângulo. Por favor, velho. Aqui é escala termométrica, aqui é temperatura, velho. Lá é ângulo. Lá no ângulo não tem outra coisa, é 40 graus, acabou. Não é 40 graus Celsius, nem 40 graus Fahrenheit, nem 40 Kelvin. Claro para todo mundo? Então, lembrando, não chame a escala Celsius de centígrada. Ela não é a única centígrada dividida em 100 partes. Kelvin também o é. Agora, Fahrenheit tem 180 pedacinhos, certo? Só quis contar isso para juntar matemática e física, matérias bem legais. Só falta colocar química também. Então agora chega, vamos lá para a câmera de considerações finais de verdade. 3, 2, 1, 0, câmera no ar. E a escala centígrada. Antigamente era, você sabe que lá em Priscas era a única escala que tinha, então chamava-se centígrada. Hoje, escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Certo? Tô bem. Deu, né, diretor? Deu. Então tá bom. Eu volto ou amanhã, ou hoje, ou um dia, ou não. Volto se eu quiser, vocês não mandem. Que revoltado, você viu? Então segure, daqui a pouco eu volto, se o tempo permitir. Grande abraço, fui!